todo recurso, quando bem aplicado, ele gerar um resultado e ele fizer sentido para ti, ele pode ser oferecido. Às vezes tem casos que o início e o pontapé inicial para gerar e para chegar num resultado, ele é mais dificultoso. Então, de repente, tu vai utilizar aquilo como uma estratégia momentânea, ou às vezes tu tem um paciente que tu não consegue equilibrar. Mas o que tu tem que pregar? Junto com aquela estratégia, tem que vir a contrapartida. Tem que vir a boa alimentação, tem que vir a atividade física, porque o que acontece? Diferente de quando a gente produz endogenamente, né, o GLP-1 e ele faz esse efeito anorexígeno em nós e o nosso, nesse momento, o nosso intestino está funcionando como um órgão endócrino, porque ele estimula a secreção de insulina, diminui a secreção de glucagon e faz esse efeito anorexígeno, que é tudo que o GLP-1 acaba ocasionando dentro de nós. Então, quando eu faço isso através das injeções, o que acontece? Ela não preserva, por exemplo, a nossa massa magra. Ela gera um emagrecimento, né? Então, ela depleta gordura, massa magra, ela não tem um alvo, porque quando você traça uma estratégia de emagrecimento, uma das coisas que a gente sempre procura preservar na pessoa é a massa magra. E, na verdade, quando tu faz o uso da caneta, ela diminui a fome. Tu para de comer, por isso tu começa a emagrecer. Mas tu não vai, como tu não tem essa orientação com relação à alimentação, tu não vai comer o certo, comer o não certo. E aí a preguiça que já te fez procurar a caneta é a mesma preguiça que não te leva para academia. Os shots, normalmente, o que eles possuem dentro da composição dele? Normalmente tem um meio ácido, né? Que tu pode utilizar o limão ou o vinagre de maçã. Eu prefiro o vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã ele tem propriedades maravilhosas. Uma das coisas que ele faz estímulo do pH do nosso estômago e do nosso intestino a melhorar. Então, ele melhora esse pH, ele melhora a microbiota. Ele também tem uma ação com relação à parte da insulina, à parte do açúcar, né? Quando tu tem um paciente, por exemplo, que tu precisa melhorar a hemoglobina glicada, melhorar triglicerídeo, melhorar colesterol, o vinagre de maçã, ou em jejum, ou antes das refeições, ele tem uma função de diminuir a absorção do amido que tu come. Então, ele tem muito resultado nisso. Ele também tem resultados que apontam que ele também faz estímulo de consumo de glicose pelo músculo. Então, ele tem atividades maravilhosas. Então, eu uso o vinagre de maçã e uso junto um fitoquímico, né? Que vão gerar compostos bioativos, que vai ser uma cúrcuma, um gengibre, uma maca. Eu vou variando normalmente ao longo dos meus dias, né? Que essa diversidade do shot também é importante. Então, esse estímulo para mim de manhã é um estímulo para estimular também uma proteína que a gente tem que estimula a biogênese mitocondrial. Porque quanto mais mitocôndria eu tiver, mais modulada e melhor vai estar a minha energia, menos radical livre eu vou produzir, né? Então, eu também modulo o meu estresse oxidativo e melhoro a minha energia. Um jejum bom, que já gera resultado e que tu começa a fazer o estímulo dessa via, é um jejum de 18 horas. Um jejum de 18 horas, tu já começa a ter um bom estímulo. Por isso que também, hoje a gente tem o ideal sempre é que a gente, por exemplo, jante e fique pelo menos 10 a 12 horas sem comer até a nossa próxima refeição. Porque tu dá uma folga pro corpo. Tu faz o teu organismo utilizar aquelas reservas que ele tem, né? Então, essas são duas maneiras, né? Um jejum de pelo menos 12 horas, de um dia para o outro, é o ideal sempre. E um jejum de 2 vezes na semana, de 18 horas, também é um bom jejum. E são normalmente maneiras que tu já tem um bom resultado. Mas, que nem eu te falei, normalmente, o que tu precisa? Tu precisa adaptar essa pessoa. Porque tu baixa, por exemplo, muito a parte da resistência insulínica, tu consegue melhorar muito com o jejum, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir diminuindo a parte dos carboidratos, organizando,
prolongando esse tempo que essa pessoa fica sem comer, né? E aí tu vai sentindo como essa pessoa está se encontrando, como que ela fica. Porque uma pessoa que não tá certo adaptada, o que que vai acontecer? No início, ela vai se sentir muito cansada, porque tu entende, ela não tem a glicose ali para fazer energia e o corpo não tá entendendo o que que tá acontecendo. Então o corpo precisa gerar essa adaptação. Mas depois que tu consegue transpor isso, nossa, a energia que tu gera na cetoadaptação, ela é maravilhosa. O intestino, gente, hoje a gente já tem ele como o nosso segundo cérebro, né? Isso. Então, tudo que tu dá para ele é muito importante para fortalecer e favorecer essa microbiota, né? Por isso que a gente pensa tanto naquilo que a gente tem que comer. É estranho as pessoas não entenderem e não conectarem a importância da alimentação e a importância dos hábitos, visto que, por exemplo, quando tu tem um cachorro, se ele começar a vomitar ou se ele tiver uma dermatite, por exemplo, tu vai pensar a primeira coisa no que ele comeu. Mas por que com nós a gente não pensa? Por que né, tem uma dermatite, uma alergia, a gente quer um gel de corticoide para passar lá? Então, conectar o que a gente come com o nosso intestino é muito importante. Dentro do nosso intestino, a gente tem muitas bactérias. Elas vivem em, vamos dizer, comensalismo com nós. Então, a gente tem que pensar sempre que para nós ter um bom funcionamento dele, a gente tem que ter uma boa nutrição dessas bactérias. Uma das coisas que eu sempre comento e eu explico muito para os meus pacientes, por exemplo, assim, tu não deve comer sempre a mesma coisa. Ah, eu sou a pessoa que tomo sempre o mesmo café da manhã, sempre com aquela fruta, sempre, né, com as mesmas coisas. Por quê? Quando a gente trabalha as boas bactérias, para a gente ter uma diversidade melhor dessas bactérias, uma das coisas que a gente tem que praticar é a diversidade também do alimento que tu dá para elas. Então, variar os tipos de frutas, né, no café da manhã, variar os legumes, variar os vegetais, fazer outros estímulos fazem com que essas bactérias tenham também uma diversidade melhor. A epigenética está ligada aos nossos hábitos de vida, né? Então, a reprogramação epigenética, que é a minha pós, eu acho que é mais ou menos com relação a isso que tu quer perguntar. Sim, tu tem maneiras de envelhecer melhor. Por quê? Porque com a reprogramação epigenética, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer um mapeamento do gene. O mapeamento do gene, o teste genético, tu faz uma vez só. E lá vão aparecer alterações e correlações dessas alterações de genes que podem variar e que podem estar originando em você as deficiências, as debilidades e as queixas que hoje você tem, né? Por exemplo, eu consigo ver lá uma pessoa que tem mais facilidade para emagrecer e uma pessoa que tem menos facilidade para emagrecer, porque eu correlaciono os genes que estão relacionados à parte metabólica. Existem genes até para mostrar que tu tem mais propensão a ter vontade de comer doce ou não. Olha. Então, de acordo com essa análise desse mapeamento genético, que tu só vai fazer uma vez, eu vou traçar uma estratégia suplementar, uma estratégia nutricional, uma estratégia de rotina, que vai fazer com que a gente burle aquela malformação, aquele polimorfismo daquele gene. Sim. Quando eu burlo isso, quando eu silencio isso, que é o que a gente chama, a gente silencia isso que está acontecendo, tu não vai desenvolver as queixas ou o que tu veio para desenvolver. Porque através dos hábitos, que é a nossa epigenética, que é através dos nossos hábitos de vida, sim, eu tenho como silenciar e modular genes. Então, o tempo pode passar. Então, daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, tu envelheceu, tu mudou. De repente, naquele momento, vão ter outras queixas que tu vai me trazer. Nessas outras queixas, eu vou ter lá outras relações. No mesmo teste genético, eu vou olhar outros polimorfismos, outras coisas que, de repente, naquele momento anterior, tu não tinha manifestado, mas agora está manifestado. Então, eu vou fazer outras estratégias, com outras suplementações e outras coisas específicas para você